é o retrato do mais absoluto descaso e ineficiência na prestação de serviços aos moradores da maior cidade desse país. É claro que eu estou falando do apagão da Enel aqui em São Paulo, né? Aliás, a Defesa Civil de São Paulo já deixou um recado importante desde ontem para todas as empresas de energia elétrica e também para os consumidores, porque vai ter temporal de novo aqui em São Paulo. Pode inclusive começar hoje à noite, mas a previsão é de que a chuva seja mais intensa amanhã. E aí, infelizmente, qualquer um que mora aqui em São Paulo ou na região metropolitana pode ficar sem luz mais uma vez. Lembrando que a gente está falando aí de um contingente de quase 20 milhões de pessoas, né? Porque às vezes a gente fala tanto de São Paulo, a galera fica, os paulistas cêntricos e tal, mas é uma quantidade de gente imensa que pode e a gente ficar está sem falando luz. de... Tudo bem que o hospital tem gerador, mas assim, a gente está falando de empresas, a gente está falando de casa, está falando de o lugar onde se movimenta a economia do país. Os pequenos comércios todos jogando mercadoria fora porque não tinha geladeira para manter a comida, gente. Vários restaurantes, quem vai repor? O governo? Não vai. E aí, imaginem vocês, quando o furacão Milton, que é um dos maiores furacões que se tem registro na história dos Estados Unidos, passou pela Flórida, ele deixou menos gente sem luz do que quando Miltinho, filho dele, passou sexta-feira aqui em São Paulo. Vocês acreditam? E aí, nas primeiras 48 horas ali, depois da passagem desse vendaval, 700 mil casas continuavam sem energia na capital e em cidades próximas. Lembrando sempre também que os desastres climáticos, eles são absolutamente democráticos, né, Cecília? Teve gente na periferia sem luz, teve gente na zona nobre sem luz. Isso sem luz. Só que aí o rico pode ir para um hotel, claro. O rico vai pedir o delivery. Com certeza. E aí o pobre... Não, o pobre sempre se lasca. E é onde demora mais chegar o resultado, também. Né? Então vamos lá. Só para vocês terem ideia, foi na sexta-feira, um vendaval do além, ventos de 100 km por hora, veio, apagão em boa parte de São Paulo. Nesse momento, um monte de gente sem luz, milhões de pessoas sem luz. Aí, 48 horas depois, o que aconteceu? A gente tinha 700 mil pessoas, 48, sem energia na capital. 5 dias depois, ainda eram 74 mil casas. Até que ontem de manhã, o presidente da Enel disse que tudo já tinha voltado ao normal. Que grande homem. E por tudo voltar ao normal, são 36 mil imóveis no escuro, que segundo o executivo, é uma quantidade natural. Corresponde a cerca de 0,2% dos imóveis que a Enel atende na região metropolitana de São Paulo e na capital. Então, assim, 36 mil é tranquilo, só para vocês saberem, tá? É rotina. Pois bem, mas a questão é, como é que isso ainda acontece na cidade mais importante desse país, uma das principais do mundo, Gabriel? De novo, né? Porque outro dia caiu a luz e ficamos não sei quantos dias. Gente. A resposta que a gente pode dar para você, caro espectador do Rivo News, é que ninguém assume responsabilidade por nada. Tudo é um grande jogo de empurra e o pobre do consumidor que se exploda. É o modus operandi. Enquanto centenas de milhares de pessoas sofriam das mais diversas formas com a falta de luz, como o pessoal bem pontuou aqui no chat, você ainda teve, por conta da falta de energia, falta de água em várias regiões. Bombas, né? Exatamente. A Enel dizia que não tinha prazo para restabelecer a energia. E colocava a culpa na prefeitura, claro, que não podou as árvores direito. Já o prefeito Ricardo Nunes, que está concorrendo à reeleição... E está na frente das pesquisas. Está na frente nas pesquisas. Disse que a Enel dificulta esse trabalho de poda. E jogou, então, a batata quente para o Ministério de Minas e Energia, que é o responsável pela concessão. É importante você entender isso. O ministro Alexandre Silveira ficou bravão. Bravão. Feliz não estava dando para ele ficou bem possuído. Ele disse que a poda inadequada é sim um problema. E disse mais, ele falou que pediu para a ANEEL, a agência que deveria regular a Enel, a agilização da extinção do contrato de concessão, o que não foi feito. Mas essa fala dele foi no fim de semana passado. Na quarta-feira, ele manteve as críticas, mas deu ali aquela ajustada no tom. Ajustou, sim. Ajustou, sim. Ele disse que se não fosse o governo chamar a Enel na chincha,
Não sei se as pessoas entendem o que é xixa, mas é aquele esporrão bonito. Tava todo mundo sem luz até agora em São Paulo. E reafirmou que acha que o contrato é obsoleto e frouxo. Mas olha que curioso que ele também falou. Mesmo com 3 grandes apagões em menos de um ano, o ministro disse que a pasta que ele comanda não tem embasamento para avaliar a intervenção ou suspensão da concessão. Não tem. Entendi, tá bom. O motivo, segundo ele, é que não há registros oficiais de que a Enel venha descumprindo índices de qualidade na prestação dos serviços. Cláudia, senta lá. A Xuxa já falou por mim. O governo pode até não ter registros, mas com certeza quem ficou sem luz tem uns maravilhosos. Mas o governo se diz de mãos atadas. Gente, é inacreditável. Porque, assim, De pés descalços. É isso. Tá bom. Olha só, o ministro, a explicação dele, diz que ele está preso ao contrato. Porque o contrato com a... Na verdade, o contrato era com uma empresa americana e foi repassado à Enel, tá? Há pouco tempo. Mas o contrato em si é de 98. E segundo ele, na época, não era, em 1998, levado em conta no contrato problemas decorrentes de eventos climáticos extremos. Lembrando sempre, né, 98, privataria Tucana, Isso, governo privatizações FHC, tal. exatamente. Então ninguém levava em conta problemas decorrentes de eventos climáticos extremos ou avaliação do consumidor, por exemplo. Então, resultado, hoje a penalidade para uma empresa que foi privatizada é multa. E só. E a multa vai ser judicializada. E aí fica nessa, ninguém paga nada e tudo bem. O ministro também disse o quê? Que portarias e medidas foram editadas por ele para que houvesse mais fiscalização e cobrança das concessionárias. Mas que neste momento o que está sendo seguido é o devido processo legal, está tudo sendo cumprido com base no contrato. Só que aí uma coisa me pegou, Gabriel. Manu, você que está me ouvindo. O que houve? O ministro disse que desde abril vinha chamando a atenção da ANEEL sobre a Enel. Vocês têm que ver isso, têm que ver o contrato, não sei o quê. Só que há poucos dias, sabe onde é que ele estava? Na Itália, em Roma, no encontro promovido pelo Grupo Esfera. No Fórum Esfera. Mas a Enel não é italiana? Então, Tava certo. aí é que tá. Lá na terra da Enel, o ministro relembrou o quê? A possibilidade de renovação do contrato. Que coisa boa, né? Mas é que ainda não tinha passado miltinho. Entendi. Ele estava mais calmo. O comentário do professor Denis Xavier aqui no chat é maravilhoso. Existem 3 jeitos de fazer as coisas. O jeito certo, o jeito errado e o jeito dos políticos, que é igual ao jeito errado, só que mais rápido. Perfeito, Denis. Maravilhoso. Né? Perfeito. É bem por aí, é bem complicado isso aí, cara, como Poxa. diria o nosso Sérgio Sacani. Só para lembrar vocês, em junho desse ano, Alexandre Silveira e o presidente Lula foram ao encontro do G7, a convite da Itália, e lá eles se reuniram com os executivos da Enel. Só para lembrar, a Enel, gente, ela é de propriedade tanto pública quanto privada. Tem os dois. Esqueci a palavra É específica. uma parceria pra isso. público-privada. Não é parceria pública-privada, ela é, enfim, tem parte do Tipo governo... híbrida. Mista, obrigada. Capital misto. Então, Empresa de capital misto. parte do governo tem e parte da empresa privada. E aí o Lula foi a convite da Foi. Itália e teve a reunião com a Giorgia Meloni. É maravilhosa, E com o que eu CEO amo. da Enel. Amo do fundo do meu coração. E aí, o presidente e o ministro acreditaram na promessa da empresa de investimento de 20 bilhões de reais aqui no Brasil e mais nenhum apagão. Entendi. Só que não ocorreu. Coitado, né? tadinho. Não é uma pena de se acreditar em promessas e elas não serem cumpridas. Mas Pena não é Falaram exatamente mesmo. o sentimento que eu sinto, mas eu vou ficar com isso, porque agora que a gente tem patrocínio, eu não quero correr o Isso. risco de incorrer em crime. aqui. Vamos acho prender que o verbo. Eu acho que é de partir o coração, assim. Mas só que o jogo de empurra com relação ao apagão segue, ainda mais que tudo isso se dá a uma semana do segundo turno das Meu eleições Deus, municipais. que loucura. Então, Gabriel, por favor, como é que está o jogo de empurra neste momento? Uma o- semana depois. O Guilherme Boulos disse que a culpa não é só do prefeito, olha que generoso. É também do governo Tarcísio, já que a agência estadual é que tinha que fiscalizar a Enel. E lógico, Boulos eximiu o governo federal de qualquer responsabilidade. Correto. Ele disse que isso aí não cola. É isso. Não cola, imagina, não cola. Enquanto isso, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, avisou para a Enel que vai até o fim por uma intervenção na empresa.
E o prefeito Ricardo Nunes segue enfatizando que o governo federal é o grande responsável pelos problemas. Inclusive, viralizaram nos grupos de Zap a seguinte teoria. A Enel está de conluio com Boulos. Ah, não. Para. Muito bom, né? É. Como forma de boicotar a campanha de reeleição do prefeito Ricardo Nunes. De acordo com a agência Lupa, o que dá reforço para essa ideia são vídeos do prefeito em que ele diz que o seu time tem total controle sobre os pontos sem luz na cidade, mas que a Enel não aparece para fazer o serviço. É isso. Legal, né? Ninguém é culpado. Não, ninguém. Ninguém. A Enel seria culpada, mas quem é a Enel? A empresa. Então, é isso. A pessoa vai recorrer judicialmente, não consegue. Todo mundo do apagão de novembro, que também teve uma baita ventania, vendaval, não ganhou nada. Você tá falando até uma coisa maior, que é recorrer na justiça. Você liga para pedir uma informação, você já não tem. Exatamente. Imagina. Pra quê? Mas aí você tá querendo muita coisa, Manuela. No meio de um apagão, você quer informação sobre quando vai Não, voltar a luz? antes, porque a minha conta estava atrasada. Ah. Aí eu fui ligar para que a conta chegasse, pelo menos o código de barras para receber. Olha, Nunca. Pra foi uma quê? tarde para eu quê? Porque eu queria pagar a conta. Hein? Claro. Mas assim segue um enrosco. Ao que tudo indica, até 2028, que é quando acaba o contrato, a concessão da Enel. O que acaba primeiro, São Paulo ou a concessão da Enel? Olha, eu não sei. Ou a força de vontade do Tarcísio de intervir na Enel e fazer Também, esse contrato também. acabar. Porque vamos lembrar que o Kassab disse que ele é o grande político desse país, hein? É isso, e você sabe que o que o Kassab diz normalmente respeito. vira lei, né? Mas aí a gente tem que aguardar o quê? Cenas das próximas chuvas. Aliás, Ô, Gilberto Kassab, vem pro Talks. Vem pro A Talks. gente Gente, quer é muito legal. conversar com você. mais do que legal, a gente é especial. Vai ser legal, Vai ser prometo. bacana. E ó, Estamos esperando você. superchat com pergunta. O Jonathan fala, quanto tempo para Sabesp e de Arrasta também? O que a gente pode dizer diante dessa Eu não situação? posso dizer nada. Gente, é porque assim, inclusive o ministro, nessa coletiva de imprensa que ele estava bastante exaltado, sendo perguntado ali por todo mundo sobre a situação da Enel, ele falou assim, eu sempre fui contra esse negócio do fim da Eletrobras. Porque antes com a Eletrobras, pelo menos, a gente tinha como agir. Aí o que acontece agora? Quando teve a chuva no Rio Grande do Sul, por exemplo, foi o avião do governo pegar a gente em todas as empresas privadas para ajudar. Eu falei, mas o governo fez uma coisa também? Por que tem que ser público? Não sei, Por que tem que ser público? não sabemos. Que é mais fácil culpar o público, né? Não, é porque Tá o sempre público meio dá cagado. vontade, sei lá. O problema é que sobre a empresa privada eles não têm gerência nenhuma. E o chat está aqui dizendo que a gente está debatendo inutilmente, porque afinal de contas a culpa é de São Pedro. A culpa é de São Tem Pedro. toda a Mas razão. olha só, Faltou tacar além- o sabonete no telhado para Santa Clara mandar um sol. Não, é ovo pra freira. É ovo no Pras telhado, freiras, no convento. E você desenha o sol e prega na janela. Bom, pra gente, vir sol. cada um tem a sua simpatia. Eu cresci jogando sabonete no telhado para Santa Clara clarear. Não. Lá em casa, é ovo, a no caçula Rio. da família desenha o sol no chão. Bom, Ah, é? Ah, não. Lá em casa... É porque só tem uma desenho na no sua papel casa. e cola na É. janela. Isso. Mas falando em ineficiência Pois não. ou eficiência, eu quero só, para encerrar esse assunto, o apagão, trazer uma imagem que mostra o poder de produtividade dos funcionários da prefeitura. lá se vai minha pra veia tentar horta. fazer a poda adequada. Por favor, a imagem. Cara, Ai, gente. assim, ó. Isso me dá tristeza. Não. Não me dá raiva, não. Olha o Me da dá esquerda. tristeza. Olha o da esquerda. Ai. Olha o da esquerda. Entrou uma farpa. Ui. Peraí. Volta. Isso, gente, A machadinha. é pro vendaval que vai cair hoje. Pro temporal. Como é que essa gente não tem serra elétrica para resolver isso? Não, tem 3 olhando, 2 com a machadinha. Vocês viram essa imagem? Vocês têm noção? Não, e assim, ó, lembrando sempre, né? A crítica não é, obviamente, aos funcionários. Jamais. Pelo amor de Deus, não nos Eles estão interpretem fazendo mal. o que dão pra eles. Mas é isso, com que tipo de... Gente, o que é isso? A gente tá falando da maior cidade do hemisfério sul, desse mundo. Não, e o mais incrível é que essa imagem é veiculada e não tem ninguém pra falar assim, é só isso que vocês têm? Não. Não, aqui tá vendo o trabalho do pessoal. Olha lá, 3 olhando e 2 com machado. Uma hora... E o motorista dormindo. boa. Exatamente. Uma hora, eles acabam, né?
Mas será que como é que divide? São 3 machadinhas pelos carros? Ou caminhões? Olha, ou funcionários por machadinha? Eu acho que se os 6 caras que tivessem aí tentassem Com só levantar... canivete? Não, com a mão, tentassem levantar o tronco, era mais rápido. Eu realmente não entendo. Sério, Eu desisto. é surreal, é 2024 inacreditável. isso aconteceu. É inacreditável. No meio da eleição. Isso. E ele na frente. Ai, ai. Vamos falar disso.